há um vetor normal, que no fundo você tem aqui o vetor área, né? Lembra que aqui você tem um vetor área, PS, né? Você tem uma área qualquer, existe o vetor área, que é sempre perpendicular à área, né? E aí você tem o vetor N, unitário, que dá a direção do vetor pela metade. O módulo do vetor área seria M, DS. Tá? Tudo bem, então isso correndo perfeito, bonitinho, olha aí, a gente acaba chegando nisso. Tá? Só que agora imagina o seguinte, as linhas correntes não são tão bem comportadas contra essa daí. Ou seja, vamos tratar um caso geral. Num caso geral, o que vai acontecer? O vetor velocidade, né, uma linha de corrente aqui, o vetor velocidade vai estar, por exemplo, não necessariamente paralelo ao DR. Né? E ele vai estar, então, fazendo um ângulo θ qualquer por DR. Então, na verdade, quando a gente tinha lá a seguinte expressão, eu tinha ρ, né, era Vm, dV, né? Que era a expressão inicial, então eu tinha que Tm, era ρ, dV, né? Daqui já vem entregando você. Rho, aí V, dt, dr. É uma coisa assim. No caderno você vai estar assim, ó. Delta M, Rho, V, delta T, delta A. O ideal é, sei lá. Esse é A, tá? Então eu chamei de A lá no caderno de vocês. Você tem essa expressão. Lá atrás, foi quando eu cheguei aqui na situação da manhã. Chamei de A, né? Tá. Não. Produtos escalares do tutorial. Lembra disso? Você cria um campo vetorial. Um campo. Se você define produtos escalares do tutorial, você cria um campo vetorial. Tá? Isso no magnetismo, quando você vai em eletromagnetismo, você vai ver que existem produtos vetoriais entre campo elétrico e campo magnético. Né? Isso vai dar lá a coisa do campo elétrico ser perpendicular ao campo magnético, uma onda, uma propagação de ondas. Né? Por isso uma onda eletromagnética. Então tem a ver com isso aí. Então, na verdade, o que acontece? Esses caras aqui, eu vou ter que fazer, na verdade, uma projeção. Né? Se eu quero saber, por exemplo, o fluido está passando aqui, na direção de DS, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade e vou projetar. Uma projeção produto escalar, eu faço, na verdade. Né? Então, na verdade, quando eu escrevo isso aqui, agora eu vou ter que transportar, né? Porque isso era quando o negócio estava bonitinho, perfeito. Só que agora não está mais, a velocidade não está mais paralela ao DS. Então eu tenho que transportar isso para essa nova visão. Uma visão agora vetorial. Então V eu tenho que tratar de forma vetorial, que é um vetor, e DS eu tenho que tratar de forma vetorial. Então, e o DT é um escalar. Então, na verdade, essa nova escrita de dm, transpondo aqui, nessa transposição, vai ser ρ, dt, V escalar ds. Então, quando eu tenho isso daqui, eu tenho a expressão geral, tá, do elemento de massa. Ou seja, a quantidade de massa que entra num determinado volume, geral, pode ser expressa dessa forma. Tá? Antes, eu poderia expressar dessa forma, que na verdade é cainera. Só que eu estou considerando a situação ideal. A partir do momento que ela não é mais ideal, aí eu vou ter que generalizar isso. E aí eu recaio. Tá? Porque, por exemplo, se o V, como que é o produto escalar? Lembra como é o produto escalar? Produto escalar é os vetores A e B. Como que eu faço? Tá? O dt é uma taxa de variação. Toda derivada é uma taxa. Né? Então, pega o dt e joga para lá. Então, você, a variação da massa deu centro. Então, ó, tem dt. Vou pegar o dt e jogar para lá. É a mesma coisa que vou V escalar ds. Consequentemente, ddt vai ser integral desse cara aí. Ou seja, ainda
Se eu tenho uma função lá, se eu tenho uma função crescente, tem duas funções, uma crescente e uma decrescente. Pela derivada, como que eu sei que uma é crescente ou uma é decrescente? Não. Então, mas sinal positivo, ou negativo, crescente. Então, se você tem uma derivada positiva, você tem uma função crescente. Se você tem uma derivada negativa, você tem uma função decrescente. Então, vamos analisar. Se a massa está saindo, se a massa está saindo, isso é positivo. Se a massa está saindo, isso aqui vai ser positivo. Mas se a massa está saindo, o que acontece com a massa que está aqui dentro? Está diminuindo. E um elemento de volume. Então, isso aqui não cai, está na prova, vai cair só na B2. Então, vou parar por aqui nessa parte. E aí depois a gente vai ter uma equação da continuidade de uma forma integral diferencial. Aí deixa eu dar a B2. E vamos fazer algum exercício aí. Que agora, a partir de agora, para semana que vem, fazer